Agora nós vamos fazer o cálculo do coeficiente, tá? Bn da série de Fourier correspondente à função periódica f de x é igual a cosseno de π vezes x, com x variando de 0 a 2, tá? X maior que 0, x menor que 2, e o período, tá, dessa função é igual a 2. Por quê? O período é essa distância aqui, tá? É o intervalo de variação de x, que é 2 menos 0, que é igual a 2. Então, nós vamos utilizar aí essa fórmula aqui, tá? Bn é igual a 1 sobre L, vezes a integral de menos L a L, da função f de x, vezes seno de nπ vezes x, dividido por L, dx. Essa é a nossa fórmula, tá? Para calcular esse coeficiente. Então, nós substituímos os valores de L e da função f de x, tá? Nessa equação aqui, tá? Então, Bn é igual a 1, como o L aqui, o período é igual a 2, tá? Então, o L é igual a 2 dividido por 2, que é o período dividido por 2, que é igual a 1. Tá? Então, vai ficar 1 dividido por 1 vezes a integral de menos 1 a 1 de cosseno de π vezes x, que equivale à função f de x, que é dada aqui no enunciado, tá? Vezes seno de nπ vezes x dividido por 1. Então, fica apenas o seno de nπ vezes x dx. Isso vai ser, não há necessidade nem de fazer as contas. Por quê? Existe a definição de que o produto de uma função par por uma função ímpar é igual a uma função ímpar, tá? Então, nós estamos integrando aqui, nessa integral aqui, se integrando, ele é uma função ímpar. E a integral de uma função ímpar, por definição, ela é sempre igual a zero, tá? Então, portanto, todo esse termo Bn vai ser igual a zero. Então, nós temos a observação aqui, né, que a integral de menos L a L de uma função par vezes uma função ímpar é igual à integral de menos L a L de uma função ímpar. Porque par vezes ímpar vai dar uma função ímpar. E toda integral de uma função ímpar, tá? Desde que os termos, tá? Os limites de integração sejam simétricos, tá? Então, nós estamos integrando aqui, ó, de menos L a L. Então, nesses casos, tá? A integral de uma função ímpar é igual a zero, tá? Nós passamos a observar aqui os limites, aqui, ó, os intervalos são simétricos, tá? São opostos. Então, de menos 1 a 1. O exercício 5, nós temos uma situação, problema aí, tá? Para a aplicação do conceito de traço de um concreto, tá? Então, nós temos aqui, por definição, tá? Com o enunciado do nosso problema, para fazer o contrapiso de uma garagem, serão utilizados 18 metros cúbicos de concreto com traço 2 por 3 por 4. Então, aqui nesse caso, o primeiro número aqui representa a proporção de cimento, tá? O segundo termo aqui significa a proporção de areia, e o terceiro termo, que é a proporção de brita. Então, com base nesta informação, calcule a quantidade exata em metros cúbicos de cimento, areia e brita a ser usada. Então, nós temos a solução. Primeira coisa que nós devemos observar, tá? É somar as partes que vão compor esse traço aqui, tá? Então, nós somamos 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4, nós obtemos 9 partes aí, tá? Então, como nós temos 18 metros cúbicos a serem utilizados aí de concreto,
Então, nós pegamos esses 18, dividimos por 9, tá? E isso nós obtemos 2 metros cúbicos, tá? Por cada parte desse concreto aí, tá? Então, olhe bem, para calcularmos o valor, a quantidade de cada material, então nós pegamos cada um desses traços e multiplicamos por cada parte que compõe esse traço, tá ok? Então vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4 metros cúbicos de cimento. Depois nós pegamos 2 vezes 3, que é o traço, tá? Vai dar 6. Então, 6 metros cúbicos de areia. E pedra vai ser, como nós temos 4 partes de pedra, vai ser 4 vezes 2. Tá? Cada parte tem 2 metros cúbicos. Então, 4 vezes 2, nós vamos ter 8 metros cúbicos de pedra. E assim nós terminamos aí o cálculo de cada um dos componentes desse concreto aí. Tá? Aqui nesse exercício 6, pede para encontrar o coeficiente AN da série de Fourier correspondente à função periódica f de x igual a 3. Então aqui nós temos uma função periódica, tá? Constante aí, tá? Com a constante f de x dada por 3. Então nós temos que o período, tá, é igual a 2π, por quê? Porque o x ele é maior que menos π e menor que π. Se nós fizermos a diferença aqui, tá, nós vamos encontrar a distância aí, tá? Ou, melhor dizendo, o período, que é igual a π menos menos π, que é igual a 2π. Então, nós vamos, como essa função, essa integral que nós vamos utilizar para calcular o AN, está relacionado a uma função periódica de período 2π, então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá? Então nós vamos ter que AN é igual a 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de f de x vezes o cosseno de nx dx. Então nós vamos ter que AN é igual a 1 sobre π. Como o período já varia mesmo de menos π a π, então nós vamos integrar de menos π a π, da f de x, que é igual a 3 vezes o cosseno de nx, tá? Que é da própria fórmula, dx. Então isso nós vamos obter que é igual, nós podemos colocar o 3, que é uma constante, tá? Para fora da integral aqui, para facilitar os cálculos, tá? Ele vem multiplicando aqui o termo 1 sobre π. Então vai ficar 3 sobre 1 dividido por π, vezes a integral de cosseno de nx dx, que é igual a 3 sobre π vezes n, porque a integral de cosseno de nx, tá, é igual a seno de nx sobre n. Tá? Nós estamos integrando o x, então o n ele vem no denominador. Então, por isso que ele veio aqui para fora já multiplicando, tá? Nós podemos colocar ele já multiplicando direto aqui para fora, tá ok? Ele veio multiplicando o π aqui, ó. Então, e os limites de integração continuam de menos π a π, tá? Que é igual a 3 dividido por π vezes n, vezes, aqui nós vamos substituir o valor de π na variável x, tá? Então, o limite superior π substituímos e subtraímos em seguida, tá? Por seno de x, tá? De menos π vezes x. Na verdade, vai ficar seno de menos π vezes n, tá ok? Substituímos o π no lugar do x, que é igual a 3 dividido por π vezes n. Aqui nós temos nós temos que o seno de menos π vezes n, tá? Como o seno é uma função ímpar, então nós podemos dizer que o seno de menos πn é igual a o menos seno de menos πn é igual ao seno de π vezes n, tá? Então nós podemos trocar aí, fazer a troca aí do sinal, então vai dar uma soma, tá?
de seno de π vezes n mais seno de π vezes n, tá? Então, por isso que ficou 2 vezes seno de π vezes n. Isso é pelo fato da função ser ímpar, tá? Então, teve essa adaptação aí nos sinais, tá? Então, o sinal aqui fica positivo, tá? E aqui também fica positivo, ok? Então, como nós integramos uma função par, que a função cosseno é uma função par, então acaba tendo uma integral, tá? Cujo valor é o dobro, tá? Então, ele vai ser o dobro do valor aí que foi da integral, tá? Obtido. Que é igual a... Então, aqui nós vamos multiplicar agora o termo, tá? 2 vezes 3, então vai ficar 6 sobre π vezes n, vezes a integral de seno de π vezes n. Mas o seno de π vezes n, tá? Para qualquer valor de n que nós colocarmos aqui na função seno, nós vamos obter seno, um múltiplo aí de π, tá? E o seno de π sempre é igual a zero. Então, por isso que nós temos o valor dessa integral, tá? Que nós calculamos aqui, corresponde ao termo AN, vai ser igual a zero. Então, o AN é igual a zero.